Então, pessoal, eu vou passar para o Joaquim, que vai continuar aqui para a gente a palestra. Obrigada, pessoal. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Joaquim, como vocês podem ver ali e aqui. Eu sou do Ceará, uma cidade chamada Juazeiro do Norte, que fica bem no interior, assim, uns 400 quilômetros de Fortaleza. Mas fiz mestrado aqui na PUC, ali entre 2018 e 2019. E foi lá onde eu conheci esse cara aqui, genial, o Henrique. Ele fazia doutorado na época e eu era aluno de mestrado, né? E foi onde também eu conheci os outros colegas aqui da NUHAR, a Débora, a Júlia, e o Olimar, né? A Ana também conheci, não era nossa colega, mas também conheci a Ana lá. Eu trabalhei na NUHAR, primeiramente, num projeto do sumário de alta, que foi ali de 2023 a 2024, e voltei agora em março, né, para o time de integração. Bom, então vou falar sobre Deep Learning aqui para vocês. Pode passar, Henrique. Eu vou dar alguns conceitos preliminares, assim. Eu acho que a minha fala aqui vai ser bem técnica. Eu sou um cara assim bem técnico. E eu gostaria de começar falando, para a gente entender depois o que as nossas ferramentas, os nossos modelos de Deep Learning, a gente tem que primeiro entender esses conceitos, certo? Então, por isso que eu vou fazer essa introdução aqui. O primeiro conceito que eu gostaria de introduzir é o conceito de Word Embeddings. Os Word Embeddings, a gente já falou aqui sobre Language Models, né, que são modelos de linguagem. Os modelos de linguagem, eles são um papel fundamental assim na história da computação, pelo menos a computação linguística, né? São desenvolvidos ali desde os anos 80. Começaram modelos bem simples, com algumas regras e baseados em n-gramas. E houve uma revolução assim ali por volta de 2010, 2012, quando um cara chamado Mikolov apresentou um algoritmo que fazia uma vetorização de palavras. Então, eu consigo... lembra lá quando a gente faz ensino médio, que a gente vê, por exemplo, o plano cartesiano, e a gente tem lá um ponto no plano, né, no R2, oi, Marcelo. E aí a gente consegue colocar uma coordenada ali. E aí foi isso que ele conseguiu fazer, né? Ele conseguiu transformar, criar um espaço vetorial muito grande, de alta dimensão, certo? E aí ele consegue transformar essas palavras em vetores. E isso é muito interessante, porque quando a gente consegue transformar, por exemplo, palavras em vetores, a gente consegue fazer operações. Porque aí vamos lembrar lá da matemática, né? Puxando a sardinha para o meu lado, que eu sou professor de matemática. Quando a gente tem vetores, a gente tem transformações lineares, a gente consegue fazer somar vetores, subtrair, multiplicar, né? A gente consegue fazer diversas operações. E com essas operações, a gente consegue fazer diversos aprendizados. E a gente consegue inferir semântica, sintaxe, a gente consegue inferir muita coisa a partir disso. E se a gente consegue inferir isso, a gente consegue depois fazer algoritmos mais complexos para poder identificar conceitos, como eu vou mostrar para vocês. Próximo. Então, os principais algoritmos para transformar palavras em vetores, né, em um modelo de vetores, foram esses aqui, né? O Word2Vec, que é ali de 2013, esse foi o que mais se popularizou, né? O que acontece? Esses modelos, eles trabalham mais ou menos assim. A equipe que está desenvolvendo, né, junta uma grande quantidade de texto, que a gente chama de corpus, né, ou corpora, quando é uma coleção de corpus. E
nós juntamos muito texto, por exemplo, esses aqui eram na época na casa dali de milhões de palavras, né? Obviamente repetidas, né? Então são textos, os textos que estão na internet, textos de revistas, de blogs, coisas assim. E nós passamos esse texto para o algoritmo, e o algoritmo vai fazendo uma brincadeira de adivinhar a próxima palavra. Certo? Então, por exemplo, vou fazer a brincadeira agora com vocês. O gato sentou no sofá. Então, o algoritmo vai fazendo isso. Certo? Ele vai fazendo essa brincadeira, ele vai completando as frases. Certo? Esse é o treinamento. E, a partir disso, acontecem diversos cálculos ali dentro, ele consegue vetorizar essas palavras. Está claro até aqui? Beleza. Próximo. Bom, quando esse algoritmo surgiu, foi feito, primeiramente, como a maioria das coisas, para o idioma inglês, né? Então, foi um artigo seminal, né, que surgiu os modelos de linguagem para o inglês, e aí explodiu no mundo inteiro, todo mundo queria fazer para o seu idioma, e para o português não foi diferente, né? Então, o pessoal do NILC, o NILC é esse núcleo de linguística computacional lá da UFSCar, né? Tu lembra, Henrique? Da UFSCar, que é lá em São Carlos. E eles desenvolveram aí o Word Embedded para o português, né? Então, tem de muitas dimensões. Como eu lembro lá, nós estamos no espaço vetorial, então existem muitas dimensões. 50, 100, 300, 600 e 1000 dimensões. E foi treinado ali aproximadamente com 1,3 bilhões de tokens. Os tokens são as palavras, né, incluindo pontuação. Bom, mas aí, o que aconteceu? Vou explicar assim. Até chegar a 2018, a gente tinha os problemas de ambiguidade. Certo? Por exemplo, isso aqui é uma manga. Mas vocês também conhecem a manga, a fruta, né? Então, por exemplo, mangueira. Existe a mangueira do jardim, e existe a mangueira escola de samba, existe a mangueira, que é um bairro lá em Salvador, né? Ou seja, isso é ambiguidade. Só que, até 2018, o mesmo vetor que representava, por exemplo, o vetor era 1, 2, 3, representava a palavra manga, era o mesmo para todos os contextos. Não importa se era mangueira escola de samba, se era mangueira do jardim, se era mangueira bairro de Salvador, não importa. Era sempre 1, 2, 3. Certo? Em 2018, surgiu os modelos contextualizados, que eles fazem essa... dependendo do contexto em que a palavra está inserida, o vetor muda, o número muda. Ou seja, nós conseguimos resolver esse problema da ambiguidade. Agora, a gente não tem mais um único vetor, a gente tem muitos vetores. Né? E a gente, esse aqui em específico, a gente está falando do Flare Embeddings, né? Que é esse modelo que a gente trabalha aqui na NoHarm, eu vou explicar por quê. Então, o Flare Embeddings, que é esse modelo contextualizado, né? Ali eu dei vários exemplos, o BERT, que a gente abrasileirou de BERT, né? Tem vários modelos, mas o Flare Embeddings, ele foi referência, e é ainda referência, para uma tarefa chamada reconhecimento de entidades nomeadas, né? Então, ele é referência para essa tarefa até hoje. É um modelo excelente para se fazer esse tipo de tarefa. E uma parte do meu trabalho de mestrado foi treinar um modelo desse para o português, né? Então, eu treinei um modelo desse para o português. A gente juntou uma grande quantidade de texto, foram ali quase 5 bilhões de palavras para poder treinar esse modelo, e a gente conseguiu resultados muito bons. Bom, o que acontece? Outro conceito. Uma coisa é, você tem o modelo que representa a linguagem,
certo? A nossa linguagem, o nosso idioma português. E outra coisa é o modelo que resolve a tarefa, certo? São duas coisas diferentes. E esse modelo que representa a linguagem geral, a gente anexa ele nesse modelo menor que faz a tarefa. Ou seja, a gente junta uma coisa com a outra para poder obter um resultado melhor. Isso é o que a gente chama de treinamento. Certo? Treinar uma inteligência artificial. Bom, esse aqui foi um trabalho que a gente fez, eu não lembro agora o ano, mas eu acho que foi em 2020 ou 2021, foi uma coisa assim. E esse modelo, a gente avaliou diversos pedacinhos de treinamento do modelo de reconhecimento de entidades nomeadas, né? Então, a gente fez diversos experimentos ali e o nosso melhor resultado foi justamente utilizando aquele Flare Embeddings, aquele modelo que se adapta ao contexto, em que os vetores mudam, somado com aquele Word Embeddings do Nilke, que eu falei que é lá de São Carlos. Então, a gente juntou dois modelos de linguagem geral e colocou mais uma outra rede neural, uma outra inteligência artificial para aprender o que a gente queria. Certo? E aí a gente conseguiu ali um F1 de mais de 94%. Bom, esse trabalho, foi um trabalho que a gente fez assim, a gente tinha um corpus de 2.500 evoluções, né? E a gente foi dando para a inteligência artificial aprender várias partes desse corpus. A gente dividiu ele ali em 21 pedaços. E a gente ia dando uma partezinha, uma partezinha, uma partezinha. E você vai vendo que ele vai aumentando, porque esses pedaços são acumulativos. Certo? Cada vez que vai, por exemplo, o S1 é menor, o S2 é maior, o S3 é maior, ele é ascendente. Então, ele vai aumentando. E a gente identificou que ali no S9, quando eu dou um pedaço a partir do S9, ali é o nosso melhor resultado. Não precisa aumentar mais. Né? Se você observar até aqui, no final, já é bem maior o tamanho do corpus, mas o resultado diminuiu. Certo? Então, agora sim, né? Falando do nosso modelo, foi só conceitos preliminares até agora. Então, agora a gente chega na No Harm Care, que é a nossa, né, inteligência artificial, que ela faz esse trabalho de classificar menções, entidades nas evoluções do paciente. Certo? Então, aqui eu trouxe esse exemplo. Aqui do lado vocês podem ver todas as nossas categorias, né? Todas as nossas os nossos tipos de entidades que podem ser classificados, né? E aí é essa inteligência artificial que eu mostrei mais atrás, aquele tipo de modelo que consegue ler esse texto, a evolução, e identificar no texto. Ele consegue marcar lá no texto onde é que está, por exemplo, sintomas, nomes de medicamentos, e por aí vai. Ali tem uma infinidade de classes. Né? Então, é mais ou menos isso que funciona. Sabe? Sou o Luiz, eu trabalho com tecnologia, sou desenvolvedor. E agora, perguntar. Como é que recebe? Tipo, é um PDF, tu manda uma foto da receita? Então, na verdade, a gente tem a nossa integração, né, como a Júlia estava falando aqui, e aí a gente busca esse dado direto na fonte lá no hospital. Então, não é bem um PDF, né, já vem um campozinho de texto, né, já um texto ali cru, né, e aí ele passa pela nossa engenharia, a nossa infraestrutura, e aí ele faz a predição, o modelo faz a predição, e aí volta de novo para a interface da NoHa. Certo? Pois não.
Bom dia, Bom meu nome é dia. Cristiane. Olá, Uma Cristiane. dúvida, quando vocês conseguem pegar essas palavras, filtrar as palavras, vocês conseguem montar indicadores em cima dessas palavras para o hospital? Sim, essas palavras, né, essas menções que a gente identifica, elas são processadas dentro da nossa infraestrutura e aí depois elas são enviadas para a nossa página principal, o nosso sistema da NORAM. Então, acho que passa o próximo, Henrique, por favor. Ah, não botei. Sim, pode. A Ana vai contribuir aqui. Ilimitadas possibilidades, né, que a gente pode fazer com o dado já marcado, né, no caso ali. Por exemplo, eventos adversos, a gente tem um relatório que capta esses eventos, que a gente treinou vários casos, né, de eventos adversos, e traz para um relatório em que é avaliado pelo núcleo de segurança do paciente, por exemplo, né? Então, isso é um relatório bem clássico que a gente tem, que é utilizado ou pelo núcleo de segurança do paciente, pelo setor da qualidade, gestão de risco, né? Então, a gente nunca traz um indicador baseado no que a IA diretamente trouxe para nós. Porque, como o Henrique comentou lá no início, a gente tem que ter uma barreira para que o erro da IA não impacte, né? Então, o indicador ele não é direto da entidade nomeada, marcada pela inteligência artificial, mas ele é uma ferramenta de suporte à decisão de um profissional da saúde. Então, o evento adverso é da gestão de risco, os dados ali, por exemplo, que é uma entidade que a gente usa para captar o peso e a altura do paciente dentro das evoluções, às vezes esse dado não está estruturado. Então, a gente traz de uma forma, para facilitar a busca dessa informação nas evoluções, a gente traz esse dado na aplicação, partindo dessa detecção desse modelo. Então, se tu for pensar em várias possibilidades que tu tem de usar essa ferramenta para ajudar o processo de trabalho do profissional, entende? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Sim, mas, na verdade, quando vocês trazem esse relatório, tu pode já transformar ele num gráfico, mostrando a quantidade, sei lá, de flebit, vamos supor, em relação ao que foi avaliado naquele período. Tu vai avaliar se aquele dado que a IA trouxe está correto. Entrando nesse relatório, né, tu consegue entrar na evolução exata que foi detectado. Tu vai validar, porque às vezes tem repetições também, né? Várias vezes um profissional diz flebit, o outro flebit, o outro flebit. E é o mesmo e paciente, é um né? paciente só, né? Então, tu vai transformar esse dado num resultado que pode ser levado para um indicador, né? E não gerar diretamente um indicador. Perfeito, obrigada. Pois não. Tudo bem, eu sou o Nicolas, sou Oi, Nicolas. cientista de dados. Eu tenho duas dúvidas. Sim. Cada hospital tem uma versão própria do modelo da NoHarm, ou é um modelo único? E existe retreinamento a partir de feedback humano? Então, por exemplo, sei que o pessoal... a Febril ali está classificado errado. Tem como fazer um retreinamento? Vocês têm uma feature para isso? Existe um fluxo? Enfim. Sim. Depende de qual modelo a gente está falando. Desse modelo específico, a gente tem um fluxo, inclusive a gente está fazendo um retreino, né? Refazendo todo o modelo. Mas, sim, a gente recebe pelo suporte sugestões, por exemplo, porque por mais que tenha essa inteligência, de acordo com o contexto, às vezes ele não funciona perfeito, né? Ele não é 100%. Por exemplo, hemodiálise, tá? O paciente, geralmente, eles descrevem na evolução HD como hemodiálise. E também escrevem HD como história diagnóstico do paciente. E aí, teve um dos modelos que a gente criou que estava marcando o HD como, mesmo quando era no contexto de história diagnóstica, né? É isso, né, Tati?
E ele marcava como hemodiálise. E a gente tirou do treino todos os HDs e pegou outras informações que trariam a informação de hemodiálise, né? Não perdeu essa informação, né? Porque tem informações, por exemplo, a ultrafiltração, UF, né? Que também é uma informação que traz que o paciente está em diálise. Essas informações são úteis para o dia a dia do farmacêutico, mas se ele trouxer marcado errado, aí não é interessante. Então, a gente tem que estar sempre recebendo esses feedbacks dos farmacêuticos, dos usuários, né? E a gente retreina de acordo com esses feedbacks, né? E agora a gente ainda está fazendo um novo modelo, e aí eles testam vários tipos de modelos, né? Para ver qual que tem o melhor resultado. E não só pelo melhor resultado, a gente tem que ser realista, né? Às vezes tem que ser um modelo rápido o suficiente para ter um resultado para conseguir passar as evoluções. Tem que ser um modelo que não seja tão custoso, né, para ser viável entregar essa solução para todo mundo. Então, tem várias questões que tu tem que levar em consideração para a escolha do modelo. Desculpa, só para complementar, eu acho que também vale dizer assim, a gente não tem, por exemplo, o Human Feedback Reinforcement Learning, né, que é essa engenharia que tem agora, por exemplo, nos modelos LLM, né? A gente não tem isso. A gente tem esse Human Feedback, né? Mas tá aí para o backlog, né? Sim. A gente se encontrou esses dias, eu sou farmacêutica na Unimed Vale do Caí, a gente conversou remoto. A gente está tentando buscar, utilizando a NoHarm, uma forma de identificar mais rapidamente pacientes que usam sonda. Talvez dessa forma seria uma forma da gente identificar esses pacientes, né? Fiquei pensando agora, ouvindo vocês falar. A gente já está, para esse modelo novo que a gente está construindo, a ideia é trazer a sonda como... Já teve a sugestão de ter uma entidade nomeada específica para a sonda. Mas também a gente ter muitas entidades nomeadas acaba ficando um pouco mais difícil de organizar o processo. Mas existe a possibilidade da gente colocar como uma entidade nomeada única, mas a gente está colocando como dispositivo, que a gente vai mudar o que a gente tem lá de acessos, que é uma entidade nomeada, a gente vai transformar ele em... o Marcelo que vai transformar em dispositivo invasivo. Invasivos que a gente vai colocar, como dispositivo invasivo. Aí a gente vai colocar sonda, vai colocar sonda vesical de demora, sonda enteral, né, sonda vesical de demora, vários dispositivos invasivos para a gente ter ali na tela principal aí tu clica e vê quais são os dispositivos daquele paciente de acordo com a inteligência artificial, né? Tem hospitais que têm isso estruturado, né? Mas tem hospitais que a gente tem que se basear na evolução. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tá. Minha pergunta é mais no quesito treinamento de custo, de processo, de tempo, de quantas máquinas tem para treinar, porque a gente fica tanto ouvindo que os treinamentos dessas gigantescas são zilhões de dados. Então, enfim. É assim, o Rafa, né? Ele quer saber a questão assim, esses modelos são conhecidos, alguns deles, né? São conhecidos por consumir muito poder computacional e ele quer saber o custo disso, certo? O modelo de linguagem ele já vem pronto, né? Ele já vem treinado ali. Agora, a outra parte, que é a parte em que a gente treina para a tarefa, ultimamente vem sendo... Ultimamente não, a partir de 2018 ali os custos reduziram muito. Certo? Hoje, por exemplo, um Fly Embeddings desse, né, a gente consegue treinar com apenas uma GPU. Né? Então, uma GPU já é suficiente. E ali, dependendo da GPU, pode levar, às vezes, 5 horas, às vezes pode levar 10 horas. Vai depender do tamanho da memória, né? Porque aí, dependendo do tamanho da memória, tu pode botar um batch maior ou tu pode botar um batch menor. Os batch, para quem não sabe, é o tamanho, o lote
a quantidade de exemplos, né, que a gente vai passando. Então, assim, não é um absurdo de custo. Obrigado. Nada. Então, pessoal, o futuro da NoHarm Care, né? A Ana já falou um pouquinho disso. A gente está aqui, a gente tem o NoHarm Notes X, que a gente está desenvolvendo, um novo corpus, e a gente vai juntar ele com o Modern BERT, e aí isso vai nos dar um modelo muito mais eficiente para a gente trabalhar. E a gente está trabalhando assim, a gente fez uma divisão por regiões, né, para pegar esses dados. Então, a gente está fazendo toda uma engenharia de distribuição dos dados, né, para poder coletar eles sobre todas as regiões do Brasil. Né? A gente está coletando esses dados. E aqui a gente tem mais ou menos o nosso fluxo, né, da nossa consulta que a gente faz lá nos hospitais para poder pegar as evoluções e depois passar para o processo de anotação. Certo? Então, o objetivo, atualizar o Modern BERT, né, falando dele. O Modern BERT é um modelo bem recente, que foi usado, aí, treinado para atualizar um modelo BERT, né? E ele é muito mais rápido do que o BERT original e muito mais eficiente. E ele é muito utilizado para classificação de texto, que é o que a gente precisa, né? Que é a classificação de tokens, na verdade, né? Que é o NER. Obrigado, Joaquim. Obrigado. Palmas para o Joaquim. Por que a gente está fazendo essa atualização, né? O modelo anterior, que é o BERT, ele tinha condições de enxergar no texto as frases. Então, ele vai analisar o contexto, tudo isso que o Joaquim explicou, a partir das frases. Mas acontece que, eu não sei quem trabalha no hospital aqui, vocês já viram uma evolução? As pessoas digitam com os cotovelos. Assim, ó. Não é porque elas têm má vontade, tá? Porque elas têm mais o que fazer, né? Que é cuidar dos pacientes. Então, o processo de evoluir o paciente é um processo que a escrita é muito lenta, né? O ideal seria ela falar com o computador e ser uma coisa mais otimizada. Um dia a gente vai chegar lá. Então, a escrita, ela não é igual uma escrita de um livro, que a pontuação é adequada, que ele vai colocar os acentos adequados, que a escrita vai ser adequada. Então, se a gente considerar por sentença, a gente perde contexto. Então, por exemplo, o paciente teve uma queda da cama, ponto. Essa queda foi em casa. Então, se a gente pega o modelo anterior, que está avaliando por frases, ele vai considerar que aquilo ali é um evento adverso, porque ele não considerou a frase seguinte ou a frase anterior. O Modern BERT considera a cada 2 parágrafos. Eu aumento absurdamente a minha janela de avaliação, então ele consegue contextualizar mais todas essas anotações. Então, ele vai ter uma capacidade de enxergar aquela evolução, aquele texto, muito maior, e a gente acredita que as anotações vão ser melhores, e daí, como a gente vai evoluir esse dataset de anotação, a gente faz esse dataset distribuído. O primeiro dataset considerou 1, 2 hospitais, esse vai considerar 90? 90 hospitais. Pergunta! Microfone para perguntante. Eu estava pensando na questão da evolução que tu estava falando agora. Teria como fazer algum tipo de indicador da qualidade das evoluções, pensando no quanto se perde algumas informações ou quanto se necessita de recurso para identificar os pontos, as informações estratégicas? Teria como isso? Alguém quer responder? Porque da minha pergunta, porque eu acho que isso seria um dado interessante para a gente, inclusive, justificar a questão de demandar recursos para a educação profissional relacionada a uma evolução estruturada, né, as siglas padronizadas. Eu acho que seria um dado interessante se tivesse como. Eu acho que esse tipo de modelo não trabalharia bem para avaliar esse tipo de coisa. Eu acho que um LLM talvez conseguisse
olhar para uma evolução e dizer se ela está bem escrita, né? Isso sim, o LLM. Mas esse tipo de modelo ele reconhece entidades. O objetivo dele é diferente, assim. Ele não consegue analisar tão em contexto complexo, assim, né? Como o que tu está sugerindo. Mas é bem interessante. Eu acho que a apresentação da Amanda se relaciona com o que tu está trazendo. Eu não sei se tu vai trazer as notificações. Então, a gente já sabia que se notifica muito menos os eventos adversos do que eles acontecem. Mas nas evoluções a gente consegue identificar notificações, por exemplo. Então, a Amanda traz trabalho que ela avalia notificação de queda daquilo que foi notificado, daquilo que a gente achou nos textos. Então, se relaciona um pouco com qualidade das evoluções, assim. E uma coisa que a gente acredita na NoHarm é utilizar os dados que já existem para revelar a realidade do hospital, trazer indicadores. Então, educar os pacientes é uma etapa super... Os pacientes, não, os profissionais, é uma etapa super complexa, assim, né? Então, a gente levanta os indicadores, daí o hospital tem que fazer a educação. Mas tudo é possível avaliar a qualidade. A nossa atuação ela é mais direcionada na segurança do paciente e transformar o hospital nessa direção de levantar os dados e chamar indicadores. Eu queria fazer uma contribuição ainda antes de começar os agentes em relação ao que a gente está fazendo novo da NoHarm Care, que a gente, durante esses 5 anos, a gente teve um aprendizado grande em relação ao uso da inteligência artificial com ética, né? Então, é aquilo que o Joaquim trouxe, né? Que a forma como a gente resolveu trazer as evoluções para esse corpus novo que a gente está fazendo, né? Da NoHarm Care X, trouxe um pouco desse aprendizado que a gente teve até com a Fundação Gates, né? Que foi de trazer representatividade dentro desse corpus, né? Então, por isso que a gente resolveu fazer, só explicando um pouco dessa seleção do nosso banco, novo banco, né, da NoHarm Care X, não só alterando o modelo, mas alterando esse corpus representativo da nossa população brasileira. Então, que a gente selecionou, de acordo com a população de cada região, os nossos hospitais que tinham liberação para uso de dados no nosso contrato, para gerar esse corpus bem representativo, que a gente teve esse grande aprendizado com a Fundação Gates, só para complementar essa parte.